E aí, pessoal, tudo bem? Mais um encontro nosso aqui para dar continuidade no nosso projeto. Então, no encontro passado, nós damos início aqui à estrutura base do back-end do nosso projeto, né? Nós estamos configurando aqui uma aplicação Flask. Nós havíamos parado aqui na parte de autenticação, né? Para não deixar ninguém acessar nenhuma página pela rota sem estar autenticado no sistema. Então a gente fez essa parte aqui. E a gente parou bem na parte de montar um controle de acesso por permissões, né? Deixa eu deixar esse comentário aqui, vou estar apagando ele. Então agora, aqui a gente vai fazer o que? Controle de acesso por permissões, tá? Existe basicamente as três formas de você trabalhar com controle de acesso. A primeira é quando você faz um controle por usuário, ou seja, eu tenho lá o usuário João e eu seto nas configurações lá, eu configuro que o João pode acessar a tela X, Y, Z, funcionalidade X, Y, Z. Eu tenho também a forma de controle de acesso que é por cargo, onde não importa quem é o usuário, mas sim o cargo que ele ocupa. Então, por exemplo, não importa quem é o João, mas qual que é o cargo do João, porque as telas são configuradas pelo cargo. Por exemplo, a tela de cadastro de clientes é o cargo financeiro, pode ver, o administrativo pode ver, o gerente pode ver. Aí qual que é o cargo do João? O João é algum desses três cargos, então nesse caso ele pode acessar essa tela. Se ele não for nenhum desses cargos, aí ele não poderá acessar essa tela. E a terceira forma é quando a gente faz por cargo e usuário. Só que aí fica bastante trabalhoso, geralmente isso é usado em sistemas muito grandes, muito complexos, que envolve muito controle, né? No geral, qual que eu gosto mais para projetos menores? Eu gosto da segunda forma, que é você fazer a limitação por cargo. Então, dessa forma, você configura o cargo lá. O cargo gerente pode acessar isso, isso e aquilo. E ponto. Aí todo usuário que for gerente vai acessar aquilo. Todo usuário que for administrativo vai acessar somente o que é do administrativo. Essa é a forma mais simples e eficiente para a gente trabalhar. Tá? E é a que eu escolhi para a gente trabalhar aqui. Tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui. Quando a gente trabalha com cargos, vocês vão ouvir falar muito sobre roles, tá? Esse termo aqui, ó, role, que a tradução literal é cargo, função, coisas desse tipo, tá? Então a gente trabalha muito com roles. Sempre que você ouvir permissionamento, isso é independente da linguagem, você vai ouvir esse termo, roles, tá? Eu vou então aqui criar uma função, tá? Essa função ela vai chamar. Eu vou até criar ela. Eu poderia colocar qualquer outro nome para ela, mas eu vou colocar o nome que vem o nome que vem aqui do framework, que é melhor porque a gente vai usar isso aqui em várias partes do código. A gente vai usar ela como um decorador em várias partes do código, tá bom? Então eu vou deixar o nome padrão, tá? Que é requires roles. Meu inglês maravilhoso. Mas é isso aí, né, gente? Vamos pro que a gente tem, né? Beleza, abri a minha função. Eu já de cara, eu tenho que chamar aqui eu tenho que chamar um decorador, que é o decorador wraps, wraps, tá? E vou passar também como parâmetro o mesmo parâmetro que recebeu de cima, só que esse wraps eu tenho que importar. Ele é importado de uma função chamada functools. É do Python mesmo, tá? Import wraps. Pronto. Aí agora eu posso usar esse decorador aqui. Eita, travou aqui, gente. Aí, beleza. Ok. E como eu vou sobrescrever essa função usando def wrapped, tem que ser com esse termo mesmo, que eu vou estar fazendo a subscrição, tá? E vou passar múltiplos, ela vai receber múltiplos argumentos e múltiplas chaves também. Vou colocar aqui. Aí você pode estar perguntando agora, o que é isso que você está escrevendo? Gente, isso aqui é um conteúdo um pouco mais avançado que você pode encontrar pesquisando sobre ou na nossa mentoria. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. É só você escrever do jeito que está aqui, tá? Que vai funcionar. Então agora eu vou criar uma variável aqui chamada endpoint, que eu quero receber os endpoints. Eu vou explicar antes da gente terminar de escrever essa função, o que ela vai fazer. Essa função, basicamente, toda vez que eu for criar uma rota nova, o que é uma rota, gente? É um link, tá? Ó.
isso aqui é uma rota, ó. Esse site aqui, ó, ele tem uma rota. Se eu acessar qualquer outra parte desse site, por exemplo, aqui, Temes, se eu apertar aqui, ó, ele vai encaminhar para outra rota. É outra rota isso aqui. Isso são rotas, tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma função que ela vai vasculhar toda a rota que for navegada por qualquer usuário. Essa função, ela vai olhar, eu vou até criar aqui depois, ó, eu vou ter que criar já esse arquivo já. Eu vou criar um arquivo chamado mapeamento, underline, roles.py. Aqui dentro eu vou deixar as permissões, tá? Quem que pode acessar o quê? Beleza? Mas toda vez que alguém navegar em qualquer coisa, essa função, ela vai... Eu vou até pegar aqui, ó, request.endpoint. Nesse momento, essa função, ela pega todas as rotas que estiverem sendo acessadas. Ela vai ver quem que é o usuário, porque ele vai estar logado primeiro. Primeiro a gente está verificando que está logado ou não. Aí ela vai pegar quem que é esse usuário e vai pegar qual que é o cargo desse usuário, tá? E aí ela vai vir aqui no mapeamento roles e ver se o cargo dele pode acessar essa rota ou não. Se não puder, ela não vai deixar acessar, tá? Inclusive, a gente já vai ter que, de cara, depois, criar, eu vou ter que criar já o cargo de usuário e atribuir uma role para ele, tá? A gente vai ter que fazer isso aí antes mesmo de fazer o front-end, beleza? Então tá, agora vamos continuar aqui. Required roles, tá? Vai receber, vai ser é outra variável, tá? É mapeamento underline roles. Eu vou importar ele aqui. Opa. Eu vou criar já ele aqui pra gente. Preciso criar o dicionário, né, que vai conter as roles, né? Eu vou colocar aqui, ó, dicionário de permissões, tá? E aqui eu vou colocar mapeamento underline roles. Vou abrir e fechar, tá? E tudo vai acontecer aqui. Então é um dicionário, onde eu vou colocar os termos, eu vou colocar as rotas e os cargos que podem acessar essas rotas, tá? Então vai ser assim, rota. A chave desse dicionário vai ser a rota, valor, dicionário. Vou colocar valor, vocês já vão entender. E o valor vai ser o quê? Uma lista com rotas que podem acessar a rota. Aqui não é lista de rota não, é lista com, vou colocar aqui, lista com cargos que podem acessar a rota, tá bom? Beleza, salvei aqui, vamos voltar para esse arquivo, já vou importar ele aqui também, from mapeamento roles, import mapeamento roles. Aí, agora eu estou pegando ele aqui, ó, vocês podem ver que agora ele está sendo pegado aqui, tá? Então aqui, lembra que eu vou criar uma lista lá? Então eu vou usar o get, tá? Abrir e fechar, endpoint, que eu setei aqui em cima, aqui, ó, tá? E vou pegar uma lista vazia. Pronto. Agora aqui embaixo, ó, eu vou falar sobre o usuário. Aqui eu vou pegar cargo do usuário. A gente ainda não criou a model de usuário, tá? Mas nós vamos ter que criar ainda nesse encontro aqui para esse código funcionar, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, user role, eu quero saber qual que é a função, qual que é o cargo desse usuário. É o que? Lembra do current user que a gente criou? Current user.role.nome. Ou seja, a gente já vai ter que criar o usuário e a permissão dele para a gente poder acessar aqui, tá? Agora eu vou fazer o quê? Então, se eu não encontrar a rota do usuário dentro daquele arquivo de permissões, levando em conta aquela rota, eu tenho que redirecionar o usuário para uma página de erro, tá? Que é o que eu vou fazer agora aqui, ó. If not, no caso user role in required roles, o que eu faço? Opa, faltou um outro. Aí, beleza. O que eu faço? Retorno o quê? Render template, beleza, que é também do Flask, isso, deixa eu importar aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais para vocês sobre cada uma dessas funções aqui. O que é request, flash, rel for,
redirect, render template. Quando a gente estiver trabalhando com a parte de front-end aqui, vai usar muito mais eles. E aí, nesse caso, eu vou começar a falar um pouco mais sobre eles, tá? Por hora, não se apavorem, beleza? Essa função aqui, ela precisa retornar alguma coisa. O que eu vou retornar? Return, aí, uma string com todos os argumentos, tá? E todos os parâmetros também. Keywords, ponto. Beleza. E essa aqui, ó, essa função, ela precisa retornar alguma coisa também. Ela vai retornar o quê? O wrapped lá que a gente havia feito. Beleza. Então aqui está finalizado. Prontinho. Isso aqui controla o nosso acesso e permissão. Esse mapeamento roles aqui agora vai ser assim, ó. Ele vai ter aqui dentro. Sempre que a gente tiver uma rota, por exemplo, ó, eu tenho a rota clientes listar. Quem que pode acessar clientes listar? O cargo gerente, o cargo usuário, o cargo administrativo, beleza, esses dois cargos e passo. Pronto. Isso aqui basicamente já é o controle de acesso que a gente vai estar fazendo, tá? Citei só um exemplo aqui para vocês. Vou deixar aqui, depois a gente apaga ele, tá bom? Então, beleza. A gente já criou aqui a parte do nosso arquivo de inicialização, já criamos aqui o nosso app, já criamos o mapeamento roles, já criamos o config, tá? Eu estou dando uma pegada mais rápida um pouco, gente, aqui, que eu percebi que no último encontro ficou muito grande, talvez muito extenso e talvez vocês não tenham uma dificuldade um pouco maior de manter a atenção. Então, eu estou tentando ser rápido, estou tentando deixar mais ágil aqui para vocês, tá? Mas se eu tiver muito rápido, vocês me avisem aí nos comentários, porque, gente, quem está desse lado aqui, a gente não sabe o que acontece, o que passa na cabeça da pessoa, não dá para saber se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu não estou. Então, por isso que é muito importante o comentário de vocês, é muito importante vocês curtirem, ou não também, clica no dislike, clica no like, manda para alguém, assiste, comenta, interaja, porque senão fica só eu falando, fica um discurso de uma pessoa só. Eu não sei se está dando certo, se vocês estão conseguindo, não estão, tá bom? É isso aí. Aqui dentro de sistema, nós já vamos começar a colocar a estrutura MTV nossa, que eu havia conversado no encontro passado. Basicamente, o que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter uma pasta chamada static, é onde vai ficar os nossos arquivos estáticos do Flask, tá? Aqui já está envolvendo front-end agora. É importante você colocar exatamente esse termo, tá? Você vai perguntar, mas tem que ser assim? Não dá para eu mudar? Não, dá para mudar sim, mas para o nosso nível que vocês estão iniciando, deixa do jeito que está. O framework ele vai procurar essa pasta aqui no sistema. Então o framework ele procura os arquivos CSS aqui dentro, ele procura os arquivos HTML aqui dentro, ou HTML não, CSS, JavaScript, tudo que for estático, imagem, ele vai procurar aqui dentro, tá? Agora a gente vai colocar aqui uma outra pasta, que é a pasta templates. A gente vai colocar aqui também a pasta que vai conter as nossas... Opa! Eu vou criar uma pasta dentro de outra pasta. Ó. Lembrando que é tudo na mesma, ó. É interessante isso aqui, gente, ó. É um erro muito comum para iniciante, tá? Você olhar aqui e criar pasta errado no lugar errado, tá? Se você não estiver gostando de usar a IDE, você pode vir e criar por aqui mesmo, ó. Sistema. Vou até criar uma aqui para vocês verem. Eu vou criar por aqui. Ó, tenho aqui a estética, templates. Eu tenho que criar mais uma pastinha aqui que vai se chamar models. E eu tenho que criar uma pastinha que vai se chamar views. Views. Templates, model, views. E olha que interessante, ó. MTV. É a arquitetura MTV aqui, tá? Então, beleza, foi criado isso aqui. O que mais que a gente tem que fazer aqui? Vou criar aqui uma pasta que talvez eu nem sei se a gente vai usar ela. Mas eu vou deixar ela criada aqui, que é uma pasta de enums. Que é para colocar os enums, se precisar, tá bom? Lembra que eu falei para vocês? Eu vou voltar aqui para a IDE, tá? Eu só fiz o exemplo aqui para vocês verem que também daria para criar por aqui, para vocês não se perder aqui na IDE. Então você sabe que dentro de sistema eu preciso criar essas pastas. Talvez criar por aqui é mais fácil do que ficar olhando a raiz aqui, ó. Tá bom? Da IDE.
Dentro de cada uma dessas pastas, porque lembra que eu falei para vocês no encontro passado, o Python trabalha baseado em pacotes, quando a gente está fazendo orientação a objeto. Então, dentro de cada uma dessas pastas, vocês vão criar esse arquivo aqui, ó. O dunder, né? Underline, underline, init, underline, underline, ponto, py, tudo junto, tá bom? Dentro de cada uma delas vai ter isso. Deixa eu fechar um pouco aqui, ó, senão vai abrindo, vai abrindo. Tá? Eu vou até dar um Ctrl C aqui, dentro de modos, Ctrl V. Não sei se funcionou ou não. Acho que não funcionou. Vou fazer por aqui mesmo. Não funcionou. Deixa eu copiar aqui. Ó. Vou pegar a que eu criei dentro do enums. Vou copiar esse arquivo init. Eu vou vir aqui dentro das outras pastas. Dentro de models, colar. Vou vir aqui dentro de static, não precisa, tá? Templates, eu vou colar. Põe static também para garantir. Deixa eu ver aqui se foi. Foi. E dentro de views também eu vou colocar esse arquivo. Em branco, tá, gente? Como eu falei para vocês, o Python só precisa que esse arquivo esteja aqui para ele tratar como um pacote. Não precisa nem ter nada dentro. Aquele de inicialização aqui, a gente colocou algumas coisas, mas nesses outros aqui, por hora, não precisa, tá? Talvez depois a gente vai colocar alguma coisa, mas por hora não precisa. Então, como a gente vai ter que criar aqui? Lembra que eu falei com vocês? Nós vamos ter que criar já a model para roles. A gente vai ter que criar a model também para usuário. Isso de princípio, nós temos que criar porque nós vamos utilizar elas aqui, ó, nesse arquivo aqui. Tá? Eu vou falar para vocês agora um pouquinho mais sobre models, o que vem a ser uma model, tá? Eu acho que é importante esse conceito. A gente já falou sobre pesquisar, tal, vocês já estão, acho que até cansados de ouvir isso de mim, mas é muito importante a gente ter esse conceito, mas eu vou falar um pouquinho por cima. O que é uma model? Uma model, através do SQL Alchemy lá, né? Não sei se vocês lembram que aqui, ó, a gente fez essa instância de DB. Então a gente vai usar ela agora em todo o projeto. Falei no encontro passado que vocês iam enjoar de ver isso aqui. Uma model é uma abstração do banco. É como se eu transformasse uma tabela do banco em uma... É como se eu transformasse a tabela do banco em uma classe, tá? Transformasse ela em código. E com isso eu posso fazer referência dessa tabela em várias partes do código aqui, tá bom? Então é isso que é uma model. E aí a gente não precisa ir lá diretamente no banco, que inclusive é algo que a gente ainda não criou, né? Deixa eu ver aqui se a gente já criou. Aqui em config a gente não criou. Verdade, nós não criamos aqui o banco. Vou criar a conexão com o banco aqui já, que é o próximo passo nosso, né? Vou colocar aqui. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Copiar, colar. Vou escrever aqui. Isso aqui é só comentário, tá, gente? Quando começa com isso aqui, ó, com esse jogo da velha, que é um comentário, não tem relevância, tá? Banco de dados. Deixa eu dar um enter aqui. Então vamos lá. Eu vou criar aqui db. Primeira coisa que eu tenho que fazer, no meu computador, eu preciso criar um banco de dados. Deixa eu ver aqui. Sudo apt install mariadb.server. Eu vou instalar o banco de dados aqui que eu não tinha instalado nessa máquina, tá bom? Estou instalando. Vou instalar o servidor. Isso aqui muda, tá? De sistema operacional para sistema operacional. Então, se você estiver usando, por exemplo, um outro sistema operacional, como o Windows ou como o Mac, vai mudar, beleza? Então tá, instalei aqui o servidor e agora sudo apt install mariadb-client. Estou instalando o cliente também. Fechou. Com isso eu consigo dar um msql -u root -p. Eu vou precisar dar permissão sudo aqui para ele. Sudo. Vou digitar minha senha do computador aqui. Beleza, eu estou dentro do banco de dados aqui, ó. Vou criar... Opa. Deixa eu arrumar aqui. Aí, beleza.
Vou criar agora um usuário, tá? Eu vou criar um usuário aqui pra gente. Como que eu crio um usuário no MySQL? Tudo que eu estou fazendo aqui, gente, eu estou trabalhando dentro do banco de dados na máquina, tá? Eu estou criando um banco de dados para conectar na nossa aplicação. Então, se você quiser pesquisar sobre isso, é como instalar o MariaDB no meu computador e criar um usuário e senha e um banco de dados para esse usuário e senha. Bom, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, create user. Vou passar o nome do usuário. Vamos criar aqui um usuário chamado curso. Vamos criar aqui um usuário chamado João. Opa, deixa eu fazer tudo minúsculo aqui. Mais fácil. Create user, vou colocar assim, ó, João, arroba, vou colocar aqui localhost, que é para acessar localmente. Eu poderia colocar também aqui se eu quisesse que fosse acessado por todos os IPs, eu colocaria isso aqui, mas eu vou colocar localhost. Depois eu estou produzindo já um material para vocês só sobre MySQL, tá bom? Mas aqui vocês vão ter o que vocês precisam para esse sistema. Mas eu estou produzindo um material bem completo sobre isso aqui para vocês, tá? Aí eu quero que ele seja identificado by... Eu vou colocar um nome, vou colocar uma senha aqui para ele. Eu vou colocar João 123, tá? Isso aqui, gente, é usuário e senha de banco de dados, tá? Não tem nada a ver com a nossa aplicação lá. Então eu tenho que o usuário é João e a senha é João. Foi criado aqui já o usuário e a senha. Agora eu vou criar um banco. Então é create database local. Eu estou criando, tá? Você poderia colocar aqui banco X. Eu vou colocar assim, ó, local, porque é um banco local, underline, gestão, underline, empréstimos. Empreste. Assim fica mais curtinho. Beleza? Vou criar esse banco aqui. Ó. Criei o banco. Agora eu vou atribuir permissões para aquele usuário ali. Não estou falando da aplicação lá não, tá, gente? Estou falando de banco de dados. Vou atribuir permissões desse usuário, João, para esse banco aqui. Então, como que eu faço isso? Grant all privileges on. Qual que é o nome do banco? Local, underline, gestão, underline, emprest, ponto. Qual tabela eu quero que permissionar esse usuário? Todas. Poderia colocar uma tabela específica, mas eu quero que esse usuário acesse tudo, tá? E quem é o usuário? To, quem? O nome dele é João, tá? Sempre dentro dessa aspa simples, ó. E qual que é os domínios que ele pode acessar? Localhost, somente de localhost, o mesmo domínio que está o banco, tá? Que é para acessar localmente. Então, vou colocar esse comando aqui, grant option. Beleza? Feito. E agora eu vou atualizar os privilégios. Privilégios. Atualizando os privilégios aqui do banco de dados. Acredito que está tudo certo. Vamos dar uma olhada agora. Como que a gente pode testar isso aqui? Vamos tentar conectar nesse banco lá com o nosso Debeaver. Lembra que a gente instalou isso aqui no nosso primeiro encontro, se eu não me engano? Eu vou conectar agora ao Debeaver. Vou apertar não aqui, eu não quero usar um banco de dados de exemplo. Tá, aqui. É um banco de dados MariaDB. Eu vou cancelar isso aqui, eu vou fazer do começo, para vocês não se perderem, tá? Não compartilhar. Beleza. Eu não sei por que essa máquina está estranha, parece que ela está querendo travar. Mas eu não vou interromper aqui, eu vou nesse encontro com vocês até o fim e depois eu olho o que está acontecendo com essa máquina, tá? Ó, o banco de dados, o Debeaver, quando você abre, ele tem essa interface aqui, ó. O que é o Debeaver? Ele é uma IDE, assim como o Visual Studio Code que a gente está trabalhando. Mas ele é uma IDE usada para trabalhar com banco de dados, e ele é gratuito, tá bom? Então eu vou vir aqui em Geral, Conexões, botão direito. Eu vou criar aqui, criar uma pasta. Eu vou colocar nessa pasta aqui local, tá? Que é para a gente colocar os nossos bancos de dados locais. Só criei uma pasta, tá? Você pode colocar o nome que você quiser nela. E aqui dentro eu vou criar uma conexão, tá? Porque daí eu deixo organizadinho. Dentro do Debeaver eu posso colocar vários bancos de dados. Vamos supor que eu tenho mais uns 5 bancos de dados aqui, que é o nosso objetivo. Eu tenho um monte de banco de dados aqui, de outros sistemas que nós vamos fazer juntos. E aí vamos supor que eu tenho também bancos de dados remotos que eu acesso de outros servidores, da Amazon, do Google,
Então eu posso conectar tudo aqui. Então por isso que eu posso agrupar por pasta, organizar tudo. E olha o tanto de possibilidades de banco de dados que eu posso criar, gente, ó. Tá vendo? Eu vou usar aqui o MariaDB, que é o mais conhecido aqui para essas aplicações. Ele é bem tranquilo, mas tem o SQLite, SQL Server. Essa ferramenta aqui ela é incrível para a gente trabalhar com banco de dados, tá? Qual que é o host, né, do meu banco de dados? É localhost, que eu estou na minha máquina local aqui. Qual que é o nome do banco? É esse nome aqui, ó. Local Gestão Empreste. Vou copiar ele aqui. Vou colar aqui no nosso banco. Colar. Nome de usuário era João, né? João. Opa, é tudo minúsculo. A senha, acho que era João 123, né? Que a gente tinha criado aqui. A senha, João 123. Beleza. Eu vou agora clicar aqui em testar conexão. Se tudo correr bem, tem que funcionar. Como é a primeira vez que a gente está acessando aqui por esse Debeaver, eu acabei de instalar ele, ele vai pedir para eu fazer o download dos drivers. Eu vou até pausar o vídeo aqui, enquanto ele baixa, e aí eu já retomo, tá? Ah, já baixou, foi muito rápido. Deixa eu ver aqui se já foi. Aí, 1-0 para minha internet, hein? Ó, vou testar a conexão agora. Aí, beleza, conectado. Ou seja, funcionou. A gente está com o banco de dados aqui conectado na ferramenta. Essa ferramenta ela só tem um probleminha. Ela não atualiza aqui em tempo real. Geralmente você tem que vir aqui dar um refresh. Para tudo que você faz, tá? Tudo que você faz, você dá um refresh. Quando a gente fazer uma modificação em alguma tabela, você vem aqui e dá um refresh. Senão você não vai ver o efeito surtindo do que você fez. Tá? Então sempre dá um refresh. Gente, eu vou pausar a gravação aqui rapidinho, só para reiniciar essa máquina e eu já retomo, tá? É muito rápido, só 1 minuto. Prontinho, pessoal, retomei aqui. Eu poderia nem ter avisado vocês, poderia simplesmente ter cortado o vídeo aqui, mas eu cumpri na minha palavra com vocês que a gente vai fazer o dia a dia como ele é aqui. Eu fiz questão de avisar vocês, tá bom? Que eu estaria pausando o vídeo para retomar. Eu quero que vocês vejam o dia a dia, como é o dia a dia de um programador. Tá? É por isso que essas aulas estão ficando maiores, é por isso que vocês às vezes vão sentir um pouco de tédio, é porque essa é a vida. Então, isso aqui, se eu sintetizasse esse vídeo para vocês, cortasse, editasse, você pode ver vídeo no canal aí passado, que eu já fiz isso, vocês iam ver que, nossa, como ficou perfeito, né? Só que a vida real, vocês iam ter um choque de realidade, vocês iam ver como é um pouco mais chato, um pouco mais demorado, e aí vocês iam ter essa incoerência na cabeça de vocês, de achar que programação é bonitinho igual tá no vídeo, mas na verdade não é. É algo totalmente diferente, tá? E aqui, a gente tinha criado, então antes de travar a máquina aqui, o que aconteceu? Eu tinha criado a conexão do banco aqui no nosso Debeaver, ó, o banco de dados já está criado, está sem tabela nenhuma, e agora nós vamos vir aqui e criar a conexão nossa do banco aqui na nossa aplicação, tá? Então, o que a gente vai criar? Vamos criar aqui as variáveis, colocar aqui, pode colocar o nome que você quiser, tá? Mas eu vou colocar db underline username. Você pode colocar a forma que você quiser. Como que era o nome do usuário nosso lá do banco? João, né? Agora db underline senha. Vamos seguir o inglês, né? Password. Aí eu vou lá e escrevo errado o inglês aqui. Aí me quebra, né, gente? A senha é João123. A gente tinha setado ela, né? O servidor db underline server. Qual que era o nosso servidor? É um string, tá vendo? Eu sempre coloco entre aspas, tá? Servidor não é João não, gente. Servidor é localhost, né? Localhost. O que mais que a gente tem? O nome do banco. db underline database. É igual a local gestão empreste. Tomara que seja isso mesmo, porque eu reiniciei aqui e não lembro de cabeça agora. Tem aqui no Debeaver, vamos dar uma olhada aqui. Local gestão empreste, é isso mesmo, tá? Agora aqui a gente vai usar o SQL Alchemy para conectar. Essa variável que eu vou escrever aqui agora, essa tem que ser com esse nome, tá? É SQL Alchemy, tá bom? Underline database underline URI. Opa, tudo maiúsculo. Tem que ser dessa forma, tá?
Você precisa colocar dessa forma, que a gente está sobrescrevendo uma informação. Eu vou abrir aqui uma string, eu vou usar o drive MySQL, que é o que eu estou trabalhando. Se eu estivesse trabalhando com outros bancos, era só mudar essa parte aqui do código, tá? E aqui eu estou montando uma string, ó. Isso aqui é do Python, tá? Quando eu quero montar uma string eu uso isso aqui. Eu vou passar primeiro o usuário, vou passar dois pontos, a senha, passar aqui db senha, password, aí agora arroba o servidor que eu estou conectando, que é o nosso localhost ali, é db server, tá? Barra, qual que é o nome da nossa base? Barra db underline database. Opa. Eu poderia aqui, gente, ter colocado diretamente aqui. Não precisava fazer dessa forma aqui. Poderia simplesmente colocar essas informações e montar essa string. Só que depois, vocês concordam comigo, se eu precisar fazer uma manutenção, trocar o usuário, alguma coisa do banco, eu ter que vir diretamente aqui nessa string e mudar, ia ficar muito perigoso, ia ficar muito arriscado de trabalhar. Então é por isso que a gente faz dessa forma. Agora fica fácil trocar a informação aqui. A conexão continua normal, tá bom? E aí, como a gente vai trabalhar com migration, a gente precisa colocar outra configuração aqui, que vocês têm que escrever exatamente dessa forma, tá? Essa configuração, para que ela serve? Para quando eu alterar uma migration, lá no banco de dados alterar automaticamente. Então a gente vai mexer muito pouco lá no banco, a gente vai mais visualizar a informação. A gente vai fazer tudo por aqui, tudo pela IDE aqui, tá? Então, ó, SQL Alchemy, vou copiar aqui só para tirar isso aqui. SQL Alchemy, underline, tudo maiúsculo, tá, gente? Track, underline, modifications, igual true, tá? Vou deixar comentado aqui para vocês o que é isso aqui. Vou colocar um tab aqui para ficar melhor. Quando alterar alguma coisa na migration, altera aqui no banco também. Altera no banco, vou colocar. Altera no banco, no DB. Beleza? E, gente, a gente basicamente já configurou o nosso banco de dados, tá? Agora a gente pode trabalhar lá com a model perfeitamente. Então, ó, só para vocês entenderem o fluxo. A gente criou um banco de dados na nossa máquina local para a gente trabalhar. O nosso banco de dados ele é um banco MySQL. Se você vir aqui, vamos digitar aqui MySQL. Estou aqui no terminal, tá? Ó. Vou até aumentar aqui para vocês esquecerem a IDE. Deixa eu ver se eu posso aumentar a fonte disso aqui para ficar melhor. Ah, olha que legal. Vocês vão conseguir enxergar melhor. Vou colocar aqui sudo mysql -u root. Vou acessar aqui o meu banco. Beleza. Agora eu vou colocar use gestão local, né? Local gestão imprest. Beleza. Estou dentro do meu banco. Quando eu tiver qualquer tabela, eu posso vir aqui e acessar por aqui, tá? Vamos criar aqui, por exemplo, só para vocês verem. Ó. Create table, vamos criar uma tabela chamada clientes, tá? Erro, a tabela, create table clientes. Create table clientes. Não sei o que aconteceu aqui. Depois a gente vê. Deixa eu sair aqui. Mas eu só queria mostrar um exemplo para vocês. Depois a gente vê aqui o que pode ter sido. Pode ser que seja esse ponto e vírgula aqui, sei lá, mas não importa. Só queria mostrar para vocês um exemplo. Deixa eu voltar aqui, reduzir, beleza. Só para voltar como estava. A gente vai precisar disso aqui daqui a pouquinho. Vou deixar aqui minimizado. Tá bom. Então, ó, a gente criou o nosso banco. Colocou na nossa IDE aqui para ir monitorando os dados que a gente vai criar, configuramos o banco aqui no nosso projeto. Agora nós vamos começar a trabalhar com as models, que são representações. As models são representações lógicas de um banco de dados. Vamos pensar dessa forma, tá? A primeira model que eu vou criar é a nossa base model, que é a model base, que todas as outras vão usar ela, tá? Quando a gente está falando de banco de dados, tem um termo que ele eu vou até abrir esse arquivo aqui, enquanto eu vou falando, eu vou escrevendo para vocês, tá?
Gente, se tiver alguma coisa nesse encontro que vocês não estão se agradando, alguma ideia que vocês possam dar ou de alguma melhoria, comenta aí, gente. Comenta aí embaixo que vai ajudar, tá? Estou fazendo aqui do meu melhor, o jeito que eu acho que fica melhor, tá? Dentro das minhas limitações. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, pode dar, tá? Se eu vou seguir ou não, não sei, mas pode dar. Eu tô brincando, galera. Ó, dentro do banco de dados, nós temos, quando falamos de banco de dados, tem um termo que é exclusão lógica, tá? O que vem a ser uma exclusão lógica, gente? Quando o usuário aperta o botão excluir de um sistema, não é legal para você ir lá e excluir essa informação do banco. Não faz sentido para o programador fazer isso. Então a gente faz a exclusão lógica. O que vem a ser a exclusão lógica? Basicamente a gente vai criar uma coluna do banco. Então a gente tem lá no banco a coluna A, coluna B, coluna C e tem a última coluna que é a coluna deletado. Esse deletado é a exclusão lógica, por quê? Porque vem dos atributos lógicos, né? 0 e 1. Então quando o deletado for 0, esse registro ele vai se mantendo visível. Quando o usuário aperta para deletar uma informação, na verdade a gente só vem aqui e muda esse número desse registro para 1. Então ele continua aqui no banco, a gente preserva o registro, só que o usuário para de ver. Na cabeça do usuário ele excluiu realmente essa informação, mas na verdade ele não excluiu. Ele só trocou aqui, ele fez exclusão lógica no banco. E se porventura um usuário se arrepender de excluir algo, ou a gente precisar fazer alguma auditoria, a gente nunca perdeu nenhuma vírgula do nosso banco de dados. Ele sempre esteve lá. O usuário só mudou uma flag aqui, então fez exclusão lógica, tá? Então, a gente sabe o que é exclusão lógica. Todas as nossas tabelas precisam, todos os registros de todas as tabelas precisam ter essa exclusão lógica. Além da exclusão lógica, todas as tabelas e registros precisam ter mais duas colunas que é padrão para todos. É a data de criação do registro e a data que esse registro foi alterado, tá? Então é por isso que a gente cria uma model base, onde a gente vai colocar essas 3 colunas nessa model base e usar essas 3 colunas em todas as outras tabelas. Então nas outras tabelas a gente só importa essa model base aqui para usar e ela automaticamente já cria, através da classe abstrata, que eu já falei isso no nosso outro curso lá de Python, né? Se vocês quiserem estar aí no YouTube. Então, através da classe abstrata, a gente consegue clonar esses 3 campos em todas as tabelas, tá? Depois vocês vão ver na prática fazendo um pouco mais de sentido, tá? Mas aqui em Models, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, New File, e eu vou criar um arquivo que vai se chamar base_model.py. Aqui de tudo que eu escrevi, a única coisa que realmente é obrigatória é o .py. Vocês poderiam fazer do jeito que vocês quisessem, tá? Eu tenho essa regra que eu sigo para mim aqui. Toda model, ela finaliza com underline model. Toda view, eu finalizo com underline view, que fica fácil depois. Vocês vão ver como isso vai ficar fácil ao longo do tempo, tá? Recomendo vocês a fazer dessa forma. Aqui eu vou começar uma classe. Então, class base model, vou colocar aqui o O minúsculo, tá? Tem essa nomenclatura aqui de classe, essa forma que a classe é escrita, é padrão do Python. Primeira letra maiúscula, toda primeira letra maiúscula. Para variáveis a gente usa assim, ó, variável underline alguma coisa, underline alguma coisa. Isso aqui é padrão para variável, tá? No curso de Python tem sobre isso também, tá, gente? E isso aqui eu tenho que importar aqui antes, ó. From sistema import db. Lembra que a gente fez aquela instância? Deixa eu abrir aqui para a gente ir visualizando. Ó. Esse config eu vou deixar por enquanto aqui também. Lembra da nossa instância aqui, ó? db, que é a instância do SQL Alchemy? Começou a se ligar tudo agora. Então, a classe nossa, BaseModel, ela vai receber como parâmetro db.model, tá? Model. Ótimo, isso aí. E aqui, 2 pontos, abrir a classe. Então, com isso, eu estou passando a classe model da instância DB para dentro da minha base model e eu já estou herdando tudo do SQL Alchemy. Então, todos os comandos que eu digitar aqui do SQL Alchemy é porque eu herdei isso aqui, tá? Eu vou fazer um comentáriozinho nela aqui, ó. Eu sempre crio um comentário nas minhas tabelas. Então, vamos colocar aqui, ó. É uma model
base para registro de auditoria e exclusão lógica. Se alguém quiser saber o que é isso no futuro, tá a explicação aqui. Beleza, pronto. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é uma classe abstrata que vai ser herdada, ela vai ser incorporada em outras. Então eu vou colocar aqui underline, underline, abstract, tá? Então, vou usar um método do Python abstract e vou colocar igual true, ou seja, ela é uma classe abstrata, tá? E agora eu vou colocar os 3 campos aqui que realmente são o que a gente vai herdar em todas as outras classes, que é data, underline, cadastro. Olha só como que eu vou começar a usar o DB agora toda hora. db.column é uma coluna, tá? Vou dar um enter aqui só para ficar organizadinho. Qual que é o tipo dessa coluna? Ela é db.datetime, beleza? Qual que é o... Eu vou passar aqui uma função lambda aqui para ela, para sempre que eu cadastrar um registro, não precise passar a data de cadastro. Ele sempre vai pegar a data de agora, tá? Então, por exemplo, se eu fazer um registro, um cadastro de cliente agora no sistema, eu quero que ele pegue a data de agora, eu não preciso que o usuário me informe a data que ele fez o cadastro, porque isso aqui é mais para o nosso controle, o usuário não vê isso aqui. Eu quero saber que hora que foi feito esse registro. Então é assim que eu faço. Eu vou até criar já aqui, ó, from datetime import datetime, beleza? Então agora eu vou passar aqui default, né, a informação padrão para ela, o que que é uma função lambda. E essa função ela vai basicamente pegar a data de agora e é isso. Vou colocar aqui e esse campo não pode ser nulo. No label igual false. Não pode ser nulo. Agora vocês podem estar achando estranho esse tanto de termos aqui. Da onde que eu estou tirando isso aqui? db.datetime, label false. Lembra que eu trouxe aqui a instância aqui para dentro? Todos esses dados eu trouxe junto comigo aqui, no momento que eu puxei essa instância. E, gente, isso aqui vocês vão enjoar de ver eu fazendo isso aqui. Vocês vão enjoar, porque para cada tabela nós vamos fazer 1 milhão de vezes isso aqui, tá? Agora eu vou criar o data alteração. Sempre que um registro for alterado, eu quero que aconteça, data underline alteração. Vai ser também, ó, olha só como que a gente vai começar a repetir dados agora. Ó. Vai ser um db.column, vou passar aqui, vem para cá. Olha só, o tipo dessa coluna é o quê? É um db.datetime. Tem que ser aqui, tem que ter toda essa letras maiúsculas e minúsculas, tá? Vocês precisam fazer dessa forma, beleza? Default, vou até copiar, gente. Vou copiar para não ficar chata a aula aí, tá? Vocês não façam isso, eu quero que vocês digitem, tá? Tem que ser chato para vocês, vocês têm que digitar, gente. Vocês precisam digitar. No label igual a false. Vocês precisam pegar prática na digitação desses termos, tá bom? E aí agora aqui, quando o registro for alterado, eu quero que passa... Ó, aqui eu criei que é o registro padrão. Então, quando eu crio um registro, ele pega esse aqui padrão. Mas quando o registro for alterado, ou seja, on update, tá? Da onde que eu estou tirando isso aqui, gente? Lembra daqui, ó, db, que vem de onde? É uma instância de SQL Alchemy. Se você clicar aqui, ó, aqui dentro, nós não digitamos isso aqui, ó, mas toda essa cacetada de código veio para nós aqui no nosso ambiente, ó, tá vendo aqui, ó, venv lib site packages flask SQL Alchemy. O momento que a gente instalou essa lib no nosso código, esse código foi importado para a gente pode usar ele agora, tá? Então a gente está reaproveitando, a gente está reutilizando, tá? OnUpdate é o quê? Eu vou só repassar a mesma coisa aqui para a gente, ó. O lambda, fuso horário do momento, tá? Tem um negocinho que a gente pode fazer aqui, que eu acho que vai ser bom. Ah, vou terminar aqui. Vamos fazer aqui. OnUpdate, cadê? Isso aqui eu não precisava ter copiado, beleza.
Vamos fazer a última coluna aqui, que é o deletado. Deletado é uma coluna, db.column. Essa coluna ela é booleana, ela é verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, db.boolean, beleza? O padrão, o default dela é o quê? Falso. Então, um registro, quando ele é criado, por padrão, o deletado dele é 0. Ele vem falso, tá? Depois vai fazer mais sentido para vocês, tá bom? Por hora, só preste atenção. E no label, falso. Ele não pode ser nulo. Nenhuma dessas informações podem ser nulas. Obrigatoriamente só precisam ser inseridas, tá? Para finalizar aqui a nossa base, deixa eu fechar aqui. Para finalizar a nossa base, vocês estão vendo aqui, ó, que tem aqui o datetime now. Se eu não passar o fuso horário que eu quero, ele vai pegar o fuso horário UTC 0, que é 4 horas a menos, 3 horas a menos de Brasília, né? 3 horas a menos de Brasília. E como que eu faço para pegar o fuso horário nosso com o Python? O fuso horário que eu quiser, né? Então eu vou colocar aqui, ó, from pytz, tá vendo aqui, ó? pytz import time zone. pytz a gente vai precisar instalar, provavelmente. Então, ó, tô dentro da minha pasta, vamos entrar no ambiente virtual, source venv bin activate. Ele saiu do meu ambiente virtual porque eu reiniciei o computador, lembra? Então ele saiu, mas agora eu entrei novamente, ó. E agora pip, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, pip freeze, para verificar o que eu tenho instalado aqui no meu ambiente. Ó, tem essas informações aqui. pytz não está aqui, né? Então agora pip 3 install pytz. Instalou. Agora quando eu digito pip freeze de novo, ó, pytz aparece. Tá? Aqui, ó, 24.2. Bom, eu posso usar ele agora aqui, ó. Tanto é que ele parou de gerar aquele erro aqui, ó. Tá vendo? E como que eu faço para pegar o fuso horário? Ó, pegando o fuso horário de São Paulo. Vou colocar São Paulo, que é o padrão. Que é o mesmo de Brasília, né? Mas eu vou colocar São Paulo. Então, fuso horário é igual time zone, que é aquele que eu importei aqui, ó, tá? É igual time zone. Abro, fecho. Vou passar como parâmetro, eu quero pegar o fuso de América barra São Paulo. Se quiser saber, gente, mas eu queria o fuso da Bahia. Tem o fuso das principais capitais, tá? Você vai ter sempre pegar da capital. Da Bahia, Cuiabá, Manaus, tá bom? Então é aqui, ó. Agora eu coloquei o de São Paulo. Eu peguei o fuso, agora eu vou passar ele para cá, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, fuso horário. Então eu quero saber a data de agora nesses registros, mas dentro do meu fuso horário. Acho que aqui tem mais uma, né? Fuso horário. Pronto. Agora Base Model está pronto, tá bom? Ela é uma classe abstrata, então não vai ser criada nenhuma tabela no banco com ela, porque ela é abstrata. Ela foi criada só como forma, como um molde para a gente utilizar nas outras, tá bom? Agora, se vocês olharem aqui, ó, em init, na hora que a gente criou isso aqui, ó, requires roles, lembra que a gente estava falando, ó, a gente falou current user, .role, .nome, isso aqui é por causa do banco, ó, usuário atual, .role, .nome. Ou seja, a gente precisa de duas tabelas no banco, basicamente, agora para iniciar. A tabela roles, que são os cargos que podem ter no banco, e a gente precisa saber também dos usuários. E o usuário é dependente, ele tem uma relação de 1 para 1. Cada usuário tem um cargo, tá? É uma relação de 1 para 1. A gente já vai criar isso agora, esse relacionamento aqui, tá? Então vamos criar primeiro as roles. Dentro da pasta model aqui, o nosso package model, eu vou criar uma nova pasta, vai se chamar autenticação. Daqui para frente você já pode criar do jeito que você quiser, tá? Sugiro criar da mesma forma que eu, para você não se perder. A autenticação é um pacote dentro do pacote. Então eu vou também colocar aqui new file, underline, underline, init, underline, underline, ponto py. Beleza? Só criei aqui para ele ficar criado, esse init eu não uso. E aqui, ó, dentro de autenticação, eu vou criar uma nova model. Essa model vai se chamar role, underline, model.py. É essa role aqui, é essa tabela, isso aqui é uma tabela no banco, tá? Vocês já vão ver, ó, eu vou até colocar a base aqui do lado, para vocês verem a diferença de uma para outra, tá? Ó, coloquei aqui do lado para a gente acompanhar o código, a diferença de um para outro. Ó. Deixa eu aumentar aqui, beleza. Eu vou começar. Primeira coisa,
Lembra da nossa base, que vai ficar em todas? Então a primeira coisa que tem que fazer é importar ele aqui, ó. From, eu vou passar certinho qual que é o caminho, ó. Sistema.models.baseModel import, eu quero importar o quê? BaseModel, e eu já vou aproveitar e trazer o DB que estava lá. Lembra que esse DB aqui, ó, eu posso trazer ele para cá, para não dar redundância de importação, tá bom? E agora eu vou precisar, eu vou só inicializar, class roleModel, que é o nome da minha classe que vai abstrair isso, né, da tabela role lá do banco, né? Vai fazer o quê? Eu vou passar como parâmetro para ela a baseModel, certo? Quando eu fiz isso aqui, gente, ó, nesse momento, roleModel já está com essas 3 colunas. Por isso que eu criei a baseModel. Então, toda tabela nova que eu criar, eu já vou passar a baseModel para ela e a tabela já vem com 3 colunas automaticamente, tá? Vou comentar ela, criar aqui um comentário. Isso aqui é uma model responsável pelo registro de usuários do sistema. Ponto. Beleza. Agora vamos criar ela. Vamos dar um nome para essa tabela. É o nome que vai ficar lá no banco, tá? Table name, underline, underline. Tá? Vou colocar um nome para ela. Vai chamar role. Role. Beleza. Ponto. Essa tabela vai ter um ID. db.column. Olha só, esse ID ele é de que tipo? db.integer, ok? E é chave primária, primary key igual to. Beleza. O que são esses termos, gente? Vamos pesquisar, coloca lá no ChatGPT, coloca no Google, tá bom? Pra vocês irem pesquisando. Uma chave primária numa tabela, o que é, tá? Qual que é o nome dessa role, tá? db.column. Vou passar aqui agora db. Qual que é o tipo dessa coluna? Essa coluna é do tipo varchar, que aqui a gente fala como string, do SQL Alchemist, tá? String, beleza? Qual que é o tamanho? Eu posso ou não passar um tamanho? Vou colocar que tem 100 caracteres, o tamanho máximo. E no label, acho que a gente falou sobre isso, né? No label, falou, tá aqui, no label false. No label igual a false. Beleza? Próxima, cargo. db.column. Vou só copiar aqui, ó. Cargo também vai ser um string, vai ser 100 caracteres, tá? Beleza. Vou inicializar essa classe. É do Python isso, tá? Na verdade é da orientação objeto, tá bom? Não precisa disso aqui. Definite, vou passar a própria classe para dentro, vou passar nome, vou passar cargo, beleza? E aqui, self.nome, recebe nome, gente do céu, recebe nome, self.cargo, recebe cargo. Sempre que eu criar uma nova instância, eu já vou criar automaticamente os campos por conta disso aqui, tá bom? Beleza. Isso é orientação objeto, tá, gente? Alguém tiver perdido com isso aqui, orientação objeto resolve o seu problema, tá? Ou simplesmente vai copiando até vocês entenderem. A gente vai fazer 1 milhão de vezes isso aqui, né, só nesse projeto, e depois nos outros, então, nem se fala. Esse é um projeto com até que poucas tabelas, mas vai ter um projeto aí que vai ter mais de 50 tabelas que a gente vai fazer. Eu já estou estudando aqui uma forma de gravar para vocês ele, tá? Então aqui a gente já fez a nossa model de roles, tá? Vamos agora para a nossa model de usuários. Eu vou deixar aqui dentro de autenticação mesmo. Então, dentro desse pacote de autenticação, eu vou criar aqui usuário. Eu sempre coloco no singular, tá? Underline model.py. Isso. Vou fazer diferente agora. Eu vou fechar o base, que a gente já nem vai mais ver ela daqui para frente. A base morreu ali, tá? A gente criou ela, vai só reaproveitar ela agora até enjoar. Eu vou colocar aqui do lado, ó, acho que dá para aumentar aqui a tela para vocês, né? Fica melhor, né? Aí.
Eu vou colocar aqui do lado a última que a gente criou agora, que foi a role, é a nossa tabela de funções, de cargos, né? Poderia ter chamado de cargos para ficar mais simples para vocês. Eu quis deixar mais bonito e ficou pior, né? Mas aqui ficou, ó, essa tabela, eu vou começar a criar outras. Vocês vão ver como que é similar, ó. Veja só. From sistema.models.baseModel import baseModel, porque eu vou precisar dela sempre, tá? Vou importar DB também, que já está lá em baseModel, já vou reaproveitar, tá? O que eu vou precisar aqui? Acho que depois a gente cria os métodos. Vamos primeiro só criar a classe para ficar simples para vocês entenderem. A única coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu já vou criar automaticamente. Lembra do Login Manager que a gente fez aqui, ó? Vou mostrar para você aqui, ó. A gente fez esse decorador aqui, tá vendo? Login Manager, eu instanciei, né? Bonitinho, beleza? Eu vou pegar ele aqui agora, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O Login Manager, ele pega o usuário. Gente, eu vou colocar isso aqui depois para vocês, senão vai ficar muito confuso na cabeça de vocês. Primeiro eu vou só criar a classe, tá? Então eu vou criar a classe usuário model. Vamos seguir o mesmo fluxo aqui, ó. Aí eu interrompo esse encontro e eu continuo no próximo falando sobre isso. Acho que vai ser melhor para vocês, tá? Usuário model, vou passar para ele base model e por hora é isso. Depois eu passo mais coisas, tá? Depois a gente faz no próximo encontro, eu começo por aqui já, para não ficar muita coisa para vocês. Beleza. O que é isso aqui? É uma model para registro de usuários e suas características. Perfeito? Características. O que tem? Ela é o nome da tabela, é um table. Vou copiar aqui já, tá, gente? Vocês podem digitar, devem digitar. Quem não tem prática com isso é obrigado a digitar, tá, gente? Não é uma opção, não. Você é obrigado a fazer isso, tá? Eu vou copiar o ID aqui também. Vou copiar esse ID. A diferença é que esse ID ele vai ser auto-incrementado. Então ele é auto-incremente. Auto-incremente. O que é auto-incremente? Eu não preciso... mesmo que eu não passar, ele vai aumentando sozinho. Tipo, o próximo ele pega o anterior, que era... o ID anterior era 2. Agora o próximo vai ser 3. O próximo vai ser 4. Eu vou, inclusive, colocar auto-incremente nesse aqui também, tá? Esse também vai ser auto-incremente. Pronto. Beleza. Perfeito. O que um usuário pode ter, gente? Ele pode ter nome, né? Nome. Vou copiar aqui, ó. O nome do usuário, ele é um string. E não pode ser falso. Vocês digitem, tá? O usuário, ele vai ter sobrenome. Perfeito. Um usuário, ele pode ter e-mail. Colar. Tô colando aqui tudo string, ó. String é varchar, campo texto, tá? Então eu tô colocando assim. O usuário, ele pode ter telefone. Telefone, ele é um pouco menor, a gente pode colocar só 20 aqui nesse campo, beleza? E o que mais? A maravilhosa role, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou até comentar para vocês. O que é role? Aqui é um relacionamento 1 para 1, ou seja, cada registro aqui pode ter uma role, tá? 1 para 1 com a tabela. Como que é o nome da tabela? Com a tabela role. Eu estou comentando aqui para vocês entenderem o que é isso. Vocês comentem no código de vocês também, tá? Relacionamento 1 para 1 com a tabela role. E aqui vamos criar esse relacionamento. Ó. Role underline ID é o quê? É db.column. É um pouquinho mais chatinho de fazer isso aqui, tá? db.integer. db.integer. Beleza. Aí db. É uma chave estrangeira. Aqui eu estou criando a chave estrangeira. Aqui. Vou passar aqui.
E vou passar o quê? O ID da tabela role, role.id. Então, eu estou criando uma chave estrangeira aqui. Se você procurar o que é chave estrangeira no MySQL ou qualquer banco de dados, o que é uma chave estrangeira no banco de dados, você vai ter a explicação sobre o que é isso. Basicamente, eu estou relacionando dados. Então, eu vou ter aqui, ó, deixa eu criar aqui. Ó, eu não vou nem escrever aqui no código para não confundir vocês. Eu vou escrever aqui nas notas. Ó, eu tenho aqui, eu tenho a tabela A e eu tenho a tabela B. Aí na tabela A, na tabela B, por exemplo, na tabela B, tenho a coluna, chamada tabela A ID. E aí essa tabela, ela é uma chave estrangeira, aqui eu tenho só os IDs da tabela A. Melhor, vamos explicar de uma forma mais clara para vocês. Eu tenho uma tabela chamada cor de cabelo. Tá? Essa tabela ela tem lá os registros. Então ela tem lá, ela tem ID, cor, só isso, ID e cor. Aí o ID 1 é cor preta, cabelo preto. ID 2, loiro. 3, ruivo. Ruivo. E aí eu tenho a tabela, agora eu tenho a tabela mulheres. Essa tabela ela tem ID, o nome da mulher e também cor, cabelo. Vai ser assim, ó, cor, cabelo, ID. Basicamente, eu vou ter lá, ID 1 é a Cláudia, que tem o cabelo, em vez de eu escrever preto aqui, ela tem o cabelo 1, que é uma chave estrangeira para outra tabela. A gente faz isso para criar relacionamentos, tá? Com o passar do tempo, vocês vão entender um pouco mais, quem ainda não entende, tá? Então é por isso que a gente está criando isso aqui, essa chave estrangeira para role ID, tá? Para role.id, que é o role ID aqui dentro. E agora eu vou criar aqui o relacionamento mesmo, que através do relacionamento é onde eu consigo recuperar dados, tá? Que é qual? É a minha classe aqui, a Role Model, que é essa classe aqui. Eu deixei ele do ladinho aqui para ir mostrando para vocês. Role Model, tá? Faz referência, backref, a db.backref, e vou passar aqui qual tabela? Usuário, que é a minha tabela aqui, ó, tá? E vou passar um parâmetro importante, que é o lazy true. Prontinho, está criado o nosso relacionamento. Basicamente é isso, tá? Eu vou criar mais uma informação aqui, que é ativo. O que é a coluna ativo? Pra gente, se caso a gente precisar desativar um usuário, a gente às vezes não quer excluir ele do banco, a gente só quer desativar ele, para ele não poder logar. Aí a gente vai ter essa coluna que vai gerenciar isso. Então vai ser db.column, vou passar aqui dentro dela, vai ser db.boolean. Acho que a gente já tinha criado algum de boolean, se eu não me engano. O deletado, né, o deletado da base é booleano. Então vai ser db.boolean, fechou? E ela vai ser também no label falso e o default true. Deixa eu pegar alguma que tem aqui. Ó, por isso que eu prefiro digitar, às vezes fica perde tempo aqui caçando. Label falso. E quem estiver começando, galera, quem de vocês aí que foi iniciante, default true, não ativa autocompletar de IDE, tá? A IDE tem uma função aqui que você ativa autocompletar, ela vai digitando para você sozinho os códigos, mas não faça isso, que vocês vão continuar burros. Então vocês precisam urgentemente pegar prática. Depois que vocês tiverem práticas, aí vocês podem ativar, tá? Esses recursos de facilidades. Mas para quem está começando, não pode usar esses recursos de facilidade, tá? Aqui tem um campo aqui que a gente precisaria colocar, que é a senha. Esqueci de colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, e-mail, senha. Oxe, aqui tem um sozinho que ficou sobrando. O que a gente fez aqui? A gente esqueceu de alguma coisa que eu acho, hein? Vamos ver, nome, sobrenome, e-mail. Acho que a gente ia colocar telefone, né? Tá faltando o telefone. Beleza. E aí agora aqui, senha. A senha a gente vai colocar assim, ó. db.column
string 255. Vou colocar o tamanho máximo, porque não vou guardar essa senha criptografada. Tá? Eu já vou explicar para vocês sobre como vai funcionar. Beleza. Vou inicializar a classe aqui. Então vai lá, def init, ó, igualzinho na outra, gente. Repara como é igual, ó. A diferença é que eu vou quebrar aqui, ó, porque são mais dados, então eu vou colocar tudo aqui, ó. Self, vou passar o nome de cada coluna, ó. Nome, sobrenome, vou passar e-mail, vou passar telefone, vou passar senha, vou passar role ID. O relacionamento eu não passo, eu passo só a chave estrangeira, tá bom? E vou passar também ativo. Beleza, passei todos eles. E agora self.nome, é a mesma coisa, ó. Nome, viu? Quando começa a repetir. Aí você já começa a não ficar em desespero, tá? Sobrenome é igual a sobrenome. Vou fazer todos aqui rapidão. Self.email é igual a e-mail. Telefone é igual a telefone. Self.senha é igual a senha. Self.role ID é igual a role ID. E self.ativo é igual a ativo. Ponto. Beleza. Inicializamos a nossa classe, tá? Aqui, ó, bem aqui em senha, a gente vai ter que criar, alguma forma para criptografar a nossa senha. Obviamente que a gente vai usar alguma solução já pronta, vai ficar mais fácil de trabalhar, tá? Eu vou interromper aqui eu vou comentar aqui, ó, continuar daqui, gerando criptografia para a senha. Ponto. Para a gente parar o nosso encontro juntos aqui. Continuar daqui gerando criptografia para a senha. No nosso próximo encontro a gente vai continuar daqui. Vamos importar alguma lib aqui para fazer isso, para guardar a senha criptografada. Vamos já também terminar essa nossa model aqui. Vamos rodar a migration. Eu vou explicar para vocês o que é a migration. Resumindo, no próximo encontro essas duas tabelas já vão ir para o banco de dados, tá? E automaticamente a gente já vai para o nosso tema, no nosso front-end, trazer ele aqui para dentro, para a nossa pasta de templates, colocando os arquivos estáticos aqui, e a gente já pode inclusive implementar a nossa tela de login. A gente pode fazer nossa primeira view para o sistema logar, tá? Se você ficou até aqui, já tem 1h e pouco de aula já aqui de encontro, comenta aqui embaixo, eu sou o guerreiro, que eu vou saber quem que são as pessoas que estão até o fim aqui comigo nesses nossos encontros, tá? Comenta aqui, eu sou o guerreiro. E olha lá se eu não vou fazer até um sorteio para quem comentar aqui embaixo, tá? Não fala o que é, só comenta, eu sou o guerreiro, tá bom? Senão as outras pessoas não vão assistir e vão comentar também, e vocês vão ter concorrentes aí. Mas se eu ver que tá tendo bastante guerreiro aqui, eu vou sortear um livro de presente aí para vocês, tá? Gente, por hoje é só. Se vocês puderem colaborar comigo aí, curta, compartilhe, divulgue isso aqui, gente. Olha só o tempo que eu estou gastando aqui para trazer o conteúdo para vocês. Então me ajuda aí, tá? Da forma que vocês puderem, me ajude aí. Tamo junto, até a próxima, um abraço.